ele faz tudo, Gênesis capítulo 6, e Noé faz tudo de acordo com o que Deus havia mandado. Noé obedeceu a Deus, Noé fez exatamente o que Deus havia mandado. A Bíblia diz que Noé, ele se tornou alguém para cooperar com o plano de Deus. Presta atenção, Deus faz uma proposta para Noé. E todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, irmãos, desde que Deus criou o homem, Deus não fez mais nada sozinho. Desde que Deus criou o homem, Ele sempre incluiu o homem na sua ação. Desde quando Deus criou o homem, Ele não fez nada sozinho, mas não é porque Ele não pode fazer, mas é porque Ele deseja nos envolver naquilo que Ele vai fazer. Lembra de Jesus olhando, dizendo assim: rapaz, eu vou ressuscitar, Lázaro, vem para fora. Aí Ele fala assim: alguém, por favor, tira ali a pedra. Você acha que Jesus não podia tirar aquela pedra, irmão? Sim ou não? Lógico, se Ele dá um sopro, aquela pedra sumia e não aparecia nunca mais. Mas o que Ele faz? Por favor, alguém tire a pedra, eu quero dar para vocês a oportunidade de se envolver no que eu estou fazendo. Então Ele faz uma proposta para Noé: Noé, eu vou mandar um dilúvio, mas eu preciso de alguém que construa uma arca. Irmãos, para construir uma arca você deveria ser o quê? A sua profissão? Um carpinteiro, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Noé não era um carpinteiro. Noé era um agricultor. Como é que Deus chama um agricultor para fazer um serviço de carpintaria? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus não olhou em Noé um homem talentoso para fazer o que ele queria fazer. A Bíblia diz que Deus olhou para Noé e viu um homem de caráter. Irmão, preste atenção, Deus não quer te usar por causa do teu talento, Deus quer te usar por causa do teu caráter. Noé teve que se tornar um carpinteiro. Seria mais fácil, se Deus quisesse usar alguém por talento, Ele não teria chamado Noé, Ele teria chamado um carpinteiro e dos bons. Sim ou não? Nós estamos presos na obra do ministério, por isso nós achamos que Deus quer nos usar porque nós sabemos fazer alguma coisa. Não, mais importante do que o teu talento é o teu caráter. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre um bom obreiro, ele dá 1 Timóteo capítulo 3, ele dá uma lista de 15 características. E dessas 15 características de um bom obreiro, só uma fala de talento: que ele seja apto a ensinar. Isso é talento. Todas as outras falam de caráter. Sabe por quê? Porque caráter é mais importante do que talento. Então, Noé, eu quero construir uma arca, mas eu não preciso de um homem talentoso, eu preciso de um homem de caráter. Irmãos, eu creio que Deus quer fazer algo nesse tempo. Homens, vocês foram chamados para fazer diferença nessa geração. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que Deus está desejando fazer algo nesses dias. Aliás, Deus está fazendo. Deus está agindo sobre a terra. Esses dias eu estava olhando na internet. Eu sou muito curioso para essas coisas. Eu estava olhando na internet que alguns cientistas, eles descobriram novas galáxias. E na explicação científica, essas galáxias, elas saíram de um ponto e foram para outro. É como se elas estivessem se movendo no espaço. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu vejo Jesus dizendo assim: o meu Pai trabalha até hoje. Irmão, Deus ainda está criando. Essas galáxias não mudaram de lugar, elas foram criadas. Deus ainda está agindo. Você crê assim? O Pai ainda está fazendo. Deus ainda está agindo. O Pai ainda está fazendo. E eu acredito que Ele ainda quer nos envolver no que Ele está fazendo. Ele está nos chamando para sermos participantes do que Ele está fazendo. Só que para isso eu preciso ter caráter. Para isso eu preciso passar pelo processo de aperfeiçoamento. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Agora preste atenção, Noé, eu vou mandar um dilúvio, eu quero que você construa uma arca. Deus está propondo para Noé uma parceria. Sim ou não? Preste atenção, Noé sabia o que era um dilúvio, irmão? Provavelmente não. Não tinha chovido ainda sobre a terra. Só que tu não vê Noé se preocupar em entender o que era um dilúvio. Você não vê Noé orando, dizendo assim: tá, Deus, beleza, eu aceito o desafio, mas me explica o que é um dilúvio. Você não vê Noé fazendo isso. E você não vê Deus se preocupando em explicar para Noé o que era um dilúvio. Mas você vê Deus explicando para Noé como construir uma arca.
Você vê Deus dando para Noé as dimensões da arca. Ele dizendo assim, cara, o que depender de mim, não se preocupe, eu vou fazer. O que você precisa entender é a sua maneira de fazer. Você precisa entender o que você precisa fazer. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então Noé se envolve naquilo que Deus queria fazer. Irmãos, presta atenção. Noé deixa de ser um agricultor e se torna um carpinteiro. Você entende isso? O que eu entendo, irmãos? Eu entendo que Noé está adaptando a sua vida para cooperar com o propósito de Deus. Irmão, preste atenção, não é Deus que tem que mudar o propósito para se encaixar na sua vida. É você que precisa mudar de vida para se encaixar no propósito. Você entende isso, irmão? É a sua vida que tem que se adequar ao propósito e não o propósito da sua vida. É você que precisa olhar para você e ver o que precisa mudar para que você possa cooperar com o que Deus está fazendo. E isso é um processo de aperfeiçoamento que o altar promove em nós. O altar vai nos mostrar o que precisa ser mudado em nós, irmão. O altar vai mostrar que o plano de Deus é perfeito e que eu preciso adaptar minha vida para cooperar com o plano. Vocês estão entendendo isso? É no altar que a gente começa a alinhar a nossa vida com Deus novamente. Então ele deixa de ser um agricultor, se torna um carpinteiro. Agora preste atenção. Aquilo que Noé estava fazendo não fazia sentido para aquela geração. Você está entendendo isso? A arca, ela não fazia sentido até cair o dilúvio. Preste atenção, irmãos, isso que eu vou te falar aqui é muito importante, porque nós somos homens, e o homem ele é imediatista. Dificilmente tu vê um homem planejar. Quem faz isso é mulher, não é? Dificilmente tu vê um homem dizer assim, não, nós vamos fazer assim, daqui a um mês a gente... Não, o cara quer fazer agora. Não sei se você é assim, eu sou assim. Bora ali, bora agora, bora. Não é assim? A gente quer ver logo o negócio acontecer. Pelo menos é para ser, né? Isso é uma característica masculina, de ver logo a coisa acontecer, de fazer e ver logo o resultado. Vamos montar um negócio, mano. No primeiro mês a gente já quer ficar rico. A mulher fala, calma, meu filho, agora que nós estamos começando. Moço, esse negócio está dando lucro não, senhor. Não é assim? A gente já quer ficar logo rico, botar o dinheiro no bolso e curtir. O homem é assim. Só que preste atenção. O que Noé estava fazendo não fazia sentido no presente. Imagina só, imagina comigo. As pessoas passando e vendo aquela construção gigantesca. E um caboclinho lá no meio, dando uma retada em madeira, encaixando as peças. As pessoas olhavam e diziam assim, meu Deus, esse cara está ficando louco. Não faz sentido. O que ele estava fazendo não fazia sentido para o seu tempo. Até que veio o dilúvio. Só fez sentido a construção de Noé no futuro. Nós estamos entendendo isso? Irmãos, presta atenção, o que nós estamos fazendo agora pode não fazer sentido no presente, mas vai cooperar para aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos trabalhando para os dias que estão vindo. Amém? Nós podemos não ver o resultado agora, preste atenção nisso. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz quando tira o povo de Israel do Egito é mudar a forma de conduzir o povo. No Egito, o povo caminhava segundo a ordem de Faraó: faz, para, trabalha. Quando eles saem do Egito, Deus fala assim: agora eu vou conduzir vocês, e vocês, para serem conduzidos, vocês precisarão olhar para o alto, porque eu vou conduzir vocês através de uma nuvem. Vocês vão ter que estar conectados o tempo todo com o céu, porque se a nuvem se mover, vocês vão se mover. Se a nuvem parar, vocês vão parar. Agora preste atenção. A gente acha que isso acontecia assim, ó. Se movia um dia, no outro dia parava, no outro dia se movia. Não, irmãos. Ela se movia, parava, e eles estabeleciam sua vida ali. Eles plantavam, eles armavam suas tendas, eles estabeleciam a sua vida. A nuvem ficava parada durante anos. Sabe o que é isso? É Deus treinando os homens a não se apegarem às coisas. Ele dizendo assim: cara, agora vocês vão deixar tudo, porque não tem como você arrancar o que você plantou e levar. Não tem como você sair de um lugar e trazer um lugar contigo. Não. Você vai precisar avançar e deixar algumas coisas para trás. Nós estamos entendendo isso? Nós estamos trabalhando para a próxima geração, para aquilo que vai vir depois.
Noé, a chuva ainda não vai cair agora não, a chuva vai cair depois. É como um estilista que está desenhando uma roupa de inverno no verão. Você está de camiseta, morrendo de calor, você vai ver o cara está desenhando um casaco de pele. Fala assim, esse cara está doido. Quem que vai usar essa roupa aqui, moço? Só o calor. Fala assim, não, eu não estou desenhando para esse tempo, eu estou desenhando para o tempo que está vindo aí. Eu estou trabalhando para aquilo que vai vir depois. Quantos estão entendendo isso? Então, às vezes, nós somos muito imediatistas. Aquilo que nós estamos fazendo, a gente já quer ver o resultado. Calma, vai fazer sentido. Aquilo que você está fazendo vai fazer sentido. Cara, mas não está vindo ninguém, a coisa parece que não está andando, a coisa parece que não vira, parece que está tudo parado. Calma, vai fazer sentido. Se Deus falou, vai fazer sentido. Amém, irmãos? A minha célula, a minha igreja, o meu ministério, parece que o negócio não está andando. Calma, querido, se Deus falou, falou. Então calma, uma hora faz sentido. Amém? Quando Deus começar a cumprir o que Ele prometeu, vai fazer sentido. Só fez sentido a arca depois que Deus mandou o dilúvio. Depois que Deus mandou o dilúvio, todo mundo quis correr para a arca. Sim ou não? Todo mundo quis correr para a arca. Aí a Bíblia diz que a chuva caiu. Passaram-se alguns... O dilúvio passou. As águas baixaram. A arca se abriu. E a primeira coisa que Noé fez depois que a arca abriu foi levantar um altar. Amém? O desafio de Noé, irmãos, presta atenção, não foi só construir a arca. O desafio de Noé foi principalmente reconstruir o mundo. Porque o mundo acabou, estava em ruína. Agora o cara precisa de um grande desafio. O grande desafio agora não estava para trás, o grande desafio agora estava para frente. Irmãos, construir a arca foi fichinha. O desafio de construir a arca foi fichinha diante do desafio de reconstruir o mundo. Você está entendendo isso? Só que a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Diante dos desafios, meu amigo, não tem outra opção. Não tem outra forma de você começar a desenvolver o que você precisa desenvolver, se você não partir de uma vida no altar. Amém? Se você não partir de uma vida no altar. Agora, esse altar ele não pode ser um evento na sua vida. Ele não pode ser, eu estabeleci um altar e agora pronto, eu vou viver minha vida. Não, o altar precisa ser algo contínuo. Você precisa estar constantemente no altar. Nós vamos falar aqui até domingo. E até domingo a gente vai estar dando continuidade àquilo que a gente está começando hoje. E nós vamos falar muito sobre isso. Sobre a necessidade de ter continuidade no altar. A Bíblia diz que os sacerdotes iam diariamente. Então o problema é que Noé construiu um altar e pronto. O altar foi um evento na vida de Noé. E aí logo depois do altar, o que Noé faz? Planta uma vinha. O que Noé era mesmo antes de construir a arca? Noé volta a fazer o que ele fazia antes. Porque quando o altar é só apenas um evento, irmão, você perde a direção. Quando Abraão cai para o Egito, e que acontece tudo aquilo que acontece, que você sabe que aconteceu, né? Ele mente e tal. A Bíblia diz que o faraó libera ele. Abraão sai do Egito perdido. Ele sai desorientado, sem saber para onde ir. Para onde que Abraão vai? Para entre Betel e Ai, o mesmo lugar onde ele edificou o primeiro altar que ele levantou. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que no altar você tem direção. Então se ele estava desnorteado, ele falou, cara, eu preciso voltar para o altar. Irmão, se está faltando direção na sua vida, você já sabe, o seu lugar é no altar. Porque o altar te traz clareza, o altar te traz direção do caminho que você precisa trilhar. Amém? Noé volta a ser um agricultor. Ele volta a se envolver com aquilo que ele sabia fazer. Noé, irmãos, presta atenção. Noé, ele volta a fazer aquilo que ele tinha domínio. Queridos,
Geralmente, nós caímos não quando estamos envolvidos no que Deus nos mandou fazer. Geralmente nós caímos quando nos envolvemos com aquilo que nós achamos que sabemos fazer. Nós estamos entendendo isso? Não, isso aqui eu sei, isso aqui eu domino. Sabe aquela área vulnerável na sua vida que você acha que domina? Não, eu vou soltar só uma olhadinha aqui na pornografia, mas isso aqui é fichinha, eu domino. Toma cuidado, irmãos, porque esses inimigos que você menospreza são esses inimigos que às vezes te derrubam. A Bíblia diz que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, queridos, o primeiro inimigo que eles tiveram que enfrentar foi Jericó. Jericó era uma fortaleza gigantesca. Eles foram para o Senhor, pediram direção, Deus deu, e venceram a batalha. Depois de Jericó, a próxima fortaleza que precisava ser derrotada era a fortaleza de Ai. E a fortaleza de Ai era uma fortaleza bem pequena. Então eles menosprezaram, não precisa todo mundo não. Manda aí 2 ou 3 mil pessoas que resolve. O que aconteceu com eles? Eles foram derrotados. Geralmente é aqui, é nesse terreno que a gente acha que tem domínio. Não, eu sou um agricultor, eu sei plantar uma vinha. Ele deixa de se envolver com as coisas que Deus mandou fazer, e ele volta a se envolver com aquilo que ele sabia. Qual foi o resultado, irmãos? Queda. Nós estamos entendendo isso? Então nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. O Senhor está nos aperfeiçoando. O altar nos aperfeiçoa. O altar arranca de nós aquilo que precisa ser tirado. Nós estamos entendendo isso? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que geralmente, em várias ocasiões na Bíblia, né, nós vemos a necessidade de altares serem levantados. Quando você começa a estudar a palavra, você vai ver que Deus é um Deus de altar. O nosso primeiro desafio hoje não é estabelecer novos altares, porque a nossa vida ela é constituída de altares. Você sempre está adorando alguma coisa. Se você não vive para fazer a vontade de Deus e vive para fazer a sua vontade, você é o seu próprio Deus. Nós estamos entendendo isso? Você sempre está adorando alguma coisa. 1 Reis, capítulo 18, no verso 30, a Bíblia está falando do contexto aí, é o embate entre Elias e os profetas de Baal. E é interessante porque a Bíblia diz que Elias vai lá, não é, e desafia os profetas de Baal, pega dois sacrifícios, dois carneiros, né, duas ovelhas, e chega diante dos profetas de Baal e fala assim: ó, podem escolher, o que sobrar eu fico. Elias deu para os profetas de Baal a possibilidade deles escolherem primeiro. E aí acontece aquilo tudo que você já sabe. Os profetas de Baal vão e sacrificam e tal, e não tem resultado, e desistem. E aí chega a hora de Elias invocar o nome do seu Deus. E é aqui no versículo 30, a Bíblia diz que Elias chama o povo para perto dele. Ele faz uma convocatória e ele chama todo mundo: se aproxime de mim. E irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que Elias, ele não levanta um novo altar. A Bíblia diz que Elias conserta o altar. O altar onde o sacrifício estava sendo oferecido para Baal foi o mesmo altar que Elias ofereceu o sacrifício para Deus. Com uma diferença: ele ajustou, ele consertou o altar. Sabe, irmãos, eu acho que no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não precisamos levantar novos altares. Nós precisamos consertar os altares que foram destruídos na nossa vida. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Precisamos levantar os altares que foram destruídos na nossa vida. Os dias é de consertar os altares. O tempo que nós estamos vivendo é de consertar os altares. E quando eu falo de altar, eu não falo de um monumento físico. Eu falo de um momento onde você dedica a sua vida ao Senhor. E para nós homens isso é uma morte. Porque geralmente nós vivemos na correria. Sim ou não? Se a gente não vigiar, irmãos, a gente começa a correr de manhã cedo e só para de noite. E aí nós temos aquela desculpa:
não é de que eu sou o sacerdote, eu tenho que prover o mantimento da minha casa, então eu não tenho tanto tempo, eu não tenho. Chegou o tempo de consertar esse altar, irmãos. Chegou o tempo de separar na sua vida. Chegou o tempo de você separar na sua vida um momento onde você vai se dedicar totalmente ao Senhor. Onde você vai dizer: Pai, pode amarrar minha vida, pode definir os próximos passos, pode dizer para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Nós estamos entendendo isso? Então, geralmente na palavra, você vai ver Deus chamando pessoas para levantar altares. E é interessante que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a maioria das vezes que Deus levanta pessoas para levantar altares, eu vejo altares que são levantados de forma íntima, em um lugar secreto, e eu vejo altares que são levantados de forma pública, diante das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Altares íntimos e altares públicos. Altares que você levanta diante do Senhor e altares que você levanta diante das pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui é um altar público. Quando nós nos reunimos nesse lugar, levantamos nossas mãos, adoramos, cultuamos a Deus, é uma espécie de altar público. Quantos estão entendendo isso? Agora nós precisamos entender, preste atenção, o altar íntimo, irmãos, ou o altar secreto, ele tem a sua finalidade. Ele serve para nos apresentar diante de Deus. Preste atenção. O lugar onde você precisa se apresentar diante de Deus não é na igreja. O que eu vou te falar agora é muito forte. Se o teu momento de relacionamento com Deus, se a tua intimidade com Deus se resume a uma reunião na igreja, você não conhece o Senhor. Agora é aquela hora que você fala misericórdia. Se todo o teu cristianismo está resumido em uma reunião de domingo à noite, você não conhece o Senhor. Porque aqui não é lugar de você conhecer o Senhor. Aqui é lugar de você torná-lo conhecido. O lugar de conhecer o Senhor não é no altar público. O lugar de conhecer o Senhor é no altar íntimo. O lugar de conhecer o Senhor é no altar onde os olhos do homem não podem te alcançar. Ali é um lugar onde você conhece o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Ali é um lugar onde Deus te conhece e você conhece o Senhor. Ali é um lugar onde Ele se revela para você. Cara, eu fui na igreja e tive uma revelação. Eu recebi algo de Deus. Não, querido, aqui não é lugar de receber. Aqui é lugar de entregar. Lugar de receber, Mateus capítulo 6, versículo 6. Vá para o seu quarto, feche sua porta e ore ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto vai te recompensar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então esse lugar é um lugar de nós levantarmos um altar público, onde nós vamos, irmãos, no altar público, apresentar Deus para os homens. Aqui é um lugar onde Deus recebe toda a glória. Aqui é um lugar onde Deus recebe todas as coisas. Então no altar íntimo é um lugar onde você conhece a Deus. No altar público é um lugar onde você torna Deus conhecido. Vocês estão entendendo? O altar público é um ambiente onde você apresenta Deus para as pessoas. O altar íntimo é um ambiente onde você conhece a Deus. Por isso, o altar íntimo precisa preceder o altar público. O altar íntimo precisa vir primeiro, principalmente para aqueles que se dizem líderes, pastores, aqueles que estão na frente de alguma coisa, aqueles que são responsáveis em tornar Deus conhecido. Porque como, irmão, se você não tem um altar íntimo, como que você vai tornar conhecido alguém que você não conhece? Vocês estão entendendo? Como que você vai apresentar para as pessoas um Deus que você não conhece? Então, o altar íntimo nos fala do testemunho que Deus dá acerca de você. É no altar íntimo que você ouve o que Deus pensa ao seu respeito. É no altar íntimo que você conhece o que Deus pensa ao seu respeito. Vocês estão entendendo isso?
No altar público nós vamos testemunhar a respeito do que Deus tem para as pessoas. Então nós vemos constantemente aqui altares sendo levantados, altares íntimos e altares públicos. Amém? O que eu quero que você entenda é que essa sequência tem que ser obedecida. Não é que um é mais importante do que o outro, não. A questão é que um precisa vir primeiro do que o outro. O altar íntimo precisa vir primeiro do que o altar público. O problema é quando nós invertemos essa sequência. É quando nós queremos, irmãos, que Deus nos apresente para as pessoas sem antes nós nos apresentarmos para Deus. É quando eu começo a desejar o altar público sem antes desejar o altar íntimo. É quando eu quero que as pessoas me vejam sem antes eu me apresentar para o Senhor. O nosso desafio sacerdotal, o desafio dos sacerdotes nesses dias, irmãos, é exercer de fato o nosso sacerdócio. É ir para um ambiente, é ir para um lugar, é passar um tempo mostrando o nosso coração para o Senhor, dedicando a nossa vida para Ele. E a partir daí, querido, Ele vai nos colocar em um lugar onde nós iremos dar testemunho a respeito daquilo que Ele está fazendo. Porque presta atenção, o ministério não é você contar para as pessoas aquilo que Deus vai fazer por elas. Boas novas não é isso. Boas novas não é você contar para as pessoas aquilo que Deus pode fazer por elas, não. Boas novas é você anunciar para elas aquilo que Jesus já fez. É você contar aquilo que Ele já fez. Não é você chegar dizendo assim, olha, Deus pode mudar a sua vida. Não, é você chegar dizendo assim, olha, Ele morreu por você. E Ele já mudou a sua vida, já está tudo pronto nas regiões celestiais. Você só precisa acessar. Esses dias aqui nós vamos estar falando sobre novo e velho homem. E você vai ver que a maioria das coisas que nós estamos querendo acessar, a maioria das pessoas que querem acessar o novo de Deus, eles querem acessar o novo de Deus através do velho homem. Não é possível. Por isso que Nicodemo chega para Jesus e fala assim, como eu faço o que tu está fazendo? Você tem que nascer de novo, mas eu sou velho. Ele fala assim, pois é, o velho homem não acessa, você tem que nascer de novo, é o novo homem que acessa. O velho homem ele pode até ver, mas o novo homem é que acessa. O velho homem pode até ver o que Deus está fazendo, mas é só o novo homem que pode acessar o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Então o altar serve para mortificar o velho homem e ressuscitar o novo. Irmãos, o velho homem não pode cooperar com o plano de Deus. Deus não usa o velho homem, irmãos, porque o velho homem atrapalha. Vocês estão entendendo isso? Então o altar serve para isso. Não tem como. Antes de sermos apresentados aos homens, nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Antes de você ser conhecido diante das pessoas, você precisa ser conhecido diante de Deus. Esse era o caminho que Jesus trilhava. João capítulo 7, no finalzinho, a Bíblia diz que todos foram para suas casas. Jesus, porém, foi para o monte. Aí a Bíblia diz que depois que ele passou a noite toda no monte, ele desceu e foi para o templo e começou a ensinar. Nós precisamos definir se nós somos como Jesus ou se nós somos como a multidão. A multidão foi todo mundo para casa descansar, para o lugar de comodismo, se aquietar. Jesus foi para o monte, para o lugar de relacionamento com o Pai. Mas logo depois, no capítulo 8, você vai ver que quem estava diante das pessoas ensinando? Jesus. Sabe por quê? Porque só tem autoridade para falar para as pessoas aquele que teve humildade para receber diante de Deus. Nós queremos ter autoridade para falar para as pessoas, mas nós não queremos ter humildade para receber diante de Deus, irmão. Você está entendendo isso? Então eu queria dar esse start, né? Eu queria abrir esse caminho para a gente continuar trilhando a partir de amanhã. Amém? Você pode ficar de pé, deixa eu orar com você. Amanhã, começa pela manhã, apóstolo? Pela manhã, né?
Feche os teus olhos. E eu queria que você orasse nessa noite. Preste atenção. Eu quero conduzir você nessa oração. Eu queria que a sua oração nessa noite fosse direcionada. Eu queria que você orasse para que o Pai te desse graça. Graça para você entender tudo aquilo que vai ser liberado aqui nesses dias. Eu queria que você orasse nesse sentido. Talvez você não vai sair daqui sentindo alguma coisa, talvez você não vai sair daqui chorando, mas o que eu quero é que você saia daqui entendendo o que o Pai quer fazer. Então faça essa oração, ore nesse sentido. Senhor, me dê graça para entender, me dê graça para ouvir a tua voz. Vamos lá, começa a orar. Pai, me dê graça.